Ei, Só um minutinho. Desculpa, eu estava sem som, sem imagem. Agora estou com imagem. agora. Eu quero dizer que o dia começou muito bem, que bom, que maravilha, com Rose Tagino. Agora tivemos a aula de expressão caverdiana comigo e com Carmen. E agora estamos nas mãos do nada mais, nada menos, do Deca Madureira, que meu irmão de dança, professor, já foi meu diretor de espetáculo, coreógrafo, grande artista multicultural, canta, dança, representa, toca, faz de tudo, né, Sócrates? É o Bombril, é o artista Bombril. Bombril! Então, minha gente, eu desejo a vocês um bom momento, né? Esse partilhar de emoções. O Cirandanças vai se transformar num festival internacional. Já estamos trabalhando para isso e vamos fazer o Cirandança em Portugal. Tá? Ei, Tá entrando mais uma que maravilha. pessoa, que é Larissa, que Tá deve entrando tá mais uma pessoa. agora. Acho que é assim que... É Diane e Kátia. Kátia Santa Cruz é uma das professoras voluntárias também. É a turma dela que tem mais gente até agora. Que maravilha. Muito bom. Kátia, sua turma está lotando, viu? Tá chegando a galera. Como é Carmen? O quê? Carmen? Isso! Eita. Queremos agradecer aqui. Juliana Lemos foi que cedeu a plataforma para a gente, é diretora da Família Pernambuco. Queremos agradecer a Style Brasil pela realização junto com a Família Pernambuco. Queremos agradecer a você e eu no Frevo pela divulgação, Balé Popular do Recife, tá? Já tem muita gente envolvida aí. A realização do Nação Pernambuco, através do apoio direto de Amélia Veloso, tá? Grande abraço, boa sorte. A gente não vai poder ficar na aula, infelizmente, porque a gente já vai dar outra aula. São várias aulas hoje em várias plataformas. Eu Mas imagino. Clara está dando suporte de produção. Qualquer coisa, vão no chat e falem com Clara, tá? Beijo no coração. Massa, beijo, Pedrinho. Beijo, Carmen. Obrigado. Tá gravando, viu, gente? Tá tudo gravado. Gravado, maravilha. Legal, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí. Que prazer enorme, primeiramente, encontrá-los. Meu amor, E aí, que Betânia? saudade de tu! Saudade, que bom. Que E maravilha. aí, como é que estão as coisas por aí? Tá bem, tudo né? Na medida do possível, a situação. A Estamos aí situação tá... enfrentando esse momento de isolamento, né? É muito difícil, assim, a gente tem que se adaptar a várias questões, né? A rotina mesmo, né? É verdade. E aí a gente está aqui, clausurados, isolados, confinados, um cuidando do outro e assim, uma das questões mais graves aqui é trabalho, né? Quer dizer, a questão mais grave são as mortes, na verdade, né? As perdas, que é muito triste. Isso é um problema, né? É uma questão aí muito importante. Mas fora isso, para nós artistas, né? Acredito que todo mundo deve estar numa situação bem complicada, assim, né? Não é diferente aqui em São Paulo, que o mercado de trabalho caiu substancialmente, assim, né? Foi, né, uma queda incrível. Eu estava aí numa correria de show, de apresentações, de espetáculos, né, de aulas, de tudo, e tudo no modo presencial. De repente, estamos aqui nessa situação e tentando entender uma perspectiva aí de melhora, né? Mas, enfim, não é bem isso que a gente veio aqui falar, né? Bom, pessoal, na verdade é o seguinte, eu tinha pensado num processo de aula, de encontro, através dos ritmos populares. Mas eu vi que também é uma excelente oportunidade assim de a gente poder conversar, porque eu sei que o que está rolando de aula, de práticas, de coisas desse tipo, né, é um turbilhão assim. Então eu não preparei assim uma aula
de dança, né? Eu preparei mais um encontro, estava mais numa perspectiva de encontro, de um bate-papo, de uma troca de conhecimentos, de possibilidades de trabalhar com a arte, com a metodologia brasílica, enfim, que tudo isso está conectado com toda a história do balé e do balé brasílica. Então, assim, eu gostaria muito de poder conversar com vocês nesse sentido, com essa perspectiva. Mas podemos falar também, claro, e podemos também praticar alguma coisa, se vocês quiserem sugerir alguma, né? Eu acho que seria, em vez de pensar num tema fechado, a gente tentar expandir, né? Falar de coisas que a gente realmente assim tem interesse em saber, tem interesse em conversar, em trocar. Acho que isso seria um primeiro momento, né? Já que estamos aqui estamos aqui num primeiro encontro, né? Então, eu queria propor mais isso. E aí eu trouxe aqui o meu pandeiro, né? Que é o meu mascote. E aí a gente pode começar a trocar uma ideia, né? O que é que vocês gostariam de conversar? Aí eu jogo. Grandeca. Me conheço desde muito novo. E você podia começar a falar para a gente sobre a trajetória em São Paulo, quando você começou a introduzir a dança popular, o Brasílica em São Paulo, desenvolvendo a parte artística do corpo, a dança e instrumento, música, né, como você hoje faz isso muito bem. Eu que, quando lhe conheci muito cedo, pensava que você não ia enveredar por esse caminho. Mas vi que você realmente se tornou um grande artista. Né? E você podia começar por aí. Legal, Vidal. Está fazendo esse trabalho, esse desenvolvimento aí, com todos esses paulistanos. Rapaz, então, é uma história longa, vice, mas vamos embora. Estou aqui há 18 anos já, né, em São Paulo. Já me considero aqui já como a gente chama aqui, né, um pernambulista, né? É aquela velha história, né? A gente sai de Pernambuco, mas Pernambuco não sai da gente, né? Isso é verdade, assim. Bom, Vidal, então, cara, eu, né, vinha numa trajetória de um balé no Brasílica, né? Passando pelaquela formação, vamos dizer, né? Porque tudo é um processo formativo dentro do balé. A gente sabe disso, a gente aprende muita coisa e disso que a gente aprende, a gente também replica, né? É muito importante porque a forma que o balé, a estética, a linguagem. Oi, Rose. Olá, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Graças a Deus. Bom lhe ver, Dequinha. Bom lhe ver, maravilha. Sempre um prazer, viu? Também. Então, vou lá voltando, tá? E aí, cara, em vista desse acervo, né, que o balé possui, né? Esse campo criativo, né? Esse campo de possibilidades artísticas que o balé desenvolve, né? Então isso para a gente foi muito muito importante passar por todo esse processo, né? Eu comecei atuando no balé desde criança, mas sempre em uma perspectiva, né, um pouco duvidosa, como você mesmo aí colocou, né? Interessante isso, porque em vários momentos na minha vida eu tive muitas dúvidas, né, de que se eu ia seguir mesmo uma carreira artística, se eu ia seguir mesmo, né, essa tradição familiar. Isso aí é uma coisa que em vários momentos, desde criança, eu tive um pouco ali, vamos dizer assim, em cima do muro, né? Mas a magia do balé, a magia né, do Brasílica, ela é fantástica, né? Ela é sensacional, o quanto ela nos toma, né? Nos incorpora, nos fortalece, né? Além das grandes referências familiares, não só na parte
da dança, mas da música, né? Do movimento armorial, do quinteto armorial, dos meus tios, músicos, Antúlio Madureira, Antero Madureira, Antônio José Madureira, Zoca, né? Então, são pessoas assim que sempre, né, acompanhei desde criança e sempre muito fã, né? Também fiquei muito na dúvida na minha vida se eu queria, né, seguir a carreira na dança ou a carreira na música, mas também entendi com muito tempo, né, que tudo isso estava conectado e uma coisa somava a outra, né? Uma coisa fortalecia a outra. Então, se eu já tinha aquela formação, aquela experiência de corpo, né, de dança dentro do balé, então, por que não, né, começar a construir um trabalho mais voltado para a música, né? Isso era uma coisa também que sempre me fascinou, né, na história do balé, assim, né? Eu sempre gostei muito de ouvir as músicas do balé e acompanhar todo o processo construtivo, né, das trilhas, dos espetáculos. Então, estava sempre muito ali perto, né, na medida do possível, na medida que dava. Então, isso para mim me deixava extremamente fascinado. Assim, eu ficava né, maravilhado com toda aquelas composições, né, com toda aquela dinâmica de criação. Inclusive, isso tudo era uma base importantíssima para um espetáculo do balé, como foi o da Nau Catarineta, né? Os 15 anos do Balé Popular do Brasílica, o Romance da Nau Catarineta, e todo aquele processo de produção e construção da trilha, né? Foi fantástico, assim, né? Foi incrível ver todo aquele processo, né? Até chegar o que é hoje, né? A Deca, eu venho observando algumas fotos suas. Sim, cortou. E aí, cara, eu vi uma jogada de corpo muito massa, uns movimentos muito legais de personagens populares, pessoal do Cavalo Marinho, tal, do Mateus, enfim. E aí eu disse, não, eu vou fazer essa Tá cortando, Vidal. O Mateus, mas o meu Mateus é voltado a espetáculo do baile e alguns shows que eu faço com outra linha. Mas eu venho observando que você tem movimentos muito de fazer isso nos personagens populares. Vidal, cortou, cara. Eu não te ouvi direito. Ficou picotado o seu áudio. Tenta reformular a pergunta novamente. Falou dos seus movimentos. Desculpa, se Deca fechar, o áudio de Sóstenes fica melhor. Se Deca fechar, desligar o áudio de Sóstenes fica melhor. Enquanto um fala, o outro tem que desligar. Fala aí, Vidal. Travou, não foi? E aí, foi? Agora foi, Vidal. Pode falar. Pronto, eu estava falando justamente nesse trabalho de corpo que você hoje está fazendo. Se isso foi da vivência que você teve, se isso você, quando pensou em ir para São Paulo, foi em alguma fonte desses movimentos, nessa performance que você faz de corpo, que, como eu estava falando anteriormente, eu vi umas fotos suas que eu achei muito massa, justamente esse corpo seu que você está colocando nos seus personagens,
ou em alguns momentos que você faz alguns trabalhos? Agora. Pronto, tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Não, Vidal, tudo isso é um processo, cara, né? Na verdade, um dos trabalhos de corpo que eu venho pesquisando e venho desenvolvendo, eu já vejo que está indo para outros caminhos, né, cara? Porque eu tenho vários assuntos a falar, né? A comunicar através do corpo, né? E não só o, a forma comum, né? Como a gente vem aprendendo. Então, você dança caboclinhos, você está falando de caboclinhos. Você faz passo de coco, você dança coco. Mas se você quiser falar de outras coisas sem ser né, o caboclinho, sem ser o coco, entendeu? E para mim, assim, eu vejo, né, essas possibilidades. Eu penso que através desses códigos, dos símbolos que nós temos como repertório, né, na dança popular, né, ela tem várias simbologias, tem várias formas de comunicação. É uma linguagem muito diversa, né? Até uma das coisas que me fez entender foi voltar um pouco para a cultura de raiz, né? Porque a cultura de raiz ela também se baseia nisso, né? Os movimentos têm a nomenclatura de movimentos tem simbologias muito gestuais do nosso cotidiano, de tudo que a gente faz, né? De tudo que a gente expressa no nosso dia a dia, né? Trazendo isso como uma base de princípios básicos, né? Então, tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia, de correr, de andar, de pular, de andar de um pé só, de levantar um braço, né? Tudo isso faz parte de um contexto pedagógico de princípio básico. E isso, dentro da cultura popular, dentro da movimentação, ela é muito presente, né? Ela é muito firme, muito verdadeira nessa questão. Né? Então, eu tive que, né, meio que revisitar esse campo, sabe? Para entender um pouco essas possibilidades de trabalhar com os movimentos, dando significados, né? Dando escrita, né? É como se você quisesse escrever uma poesia, por exemplo, entendeu? Então, eu estou assim, muito no campo, né? Através da linguagem brasílica, através da expressão estética e das formas que o Brasílica possibilita, né? E que cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma forma de trabalhar isso, né? Você vê aí o meu irmão Ângelo Madureira, né? Que ele intitula como Passos Habilidades, né? Patrimônio do Corpo, entre outras pessoas que vêm dando e ressignificando, né? Essa possibilidade, essa matriz da cultura popular. Então, eu penso isso. Então, né, lógico que a gente continua trabalhando com um formato estético de tradição, né, do balé e das tradições, das manifestações genuínas, né? A gente continua trabalhando, pesquisando isso, mas estamos também tentando entender as possibilidades de linguagem. E eu acho que essa expressão que você cita, né, ela vem muito disso, entendeu? Tem muito dessa ideia de expressar o movimento para outros assuntos, para outras questões. Então, eu tenho um espetáculo chamado Canteiro de Obra, um espetáculo solo, um espetáculo, né? Ele é muito interessante, porque ali partir de um processo totalmente diferente de tudo que eu vinha fazendo na minha vida, né? Então, e sair daquela área de conforto também, né? Porque para mim era muito fácil trabalhar a dança popular na dança popular, né? No universo da dança popular, entende? Porque eu já tinha todos os mecanismos, já tinha todo o entendimento ali, quer dizer, todo não, mas quase todos, né?
sabia como criar uma coreografia, sabia como pensar quantas pessoas eram importantes né, para as coreografias. Enfim, já tinha todas as ferramentas ali para entender como criar e construir um quadro, uma cena nesse lugar, né, da cultura popular. E então, para mim, isso sempre foi uma área de conforto, confesso. E criar algo diferente disso, para mim, foi momentos bem interessantes e, ao mesmo tempo, momentos de crise, assim, né? Sabe? E o canteiro de obra, acho que ele expressa bem isso, sabe? Acho que ele traz um pouco esse olhar, assim, né? Que a dança brasílica, a dança popular, ela não precisa só falar da dança brasílica ou da dança popular, né? Ela tem outros campos, né? Tem outras formas de você expressar ela, né? E o canteiro de obra, ele, assim, falando um pouco, né, desse trabalho, desse espetáculo solo, ele parte de uma ideia de um canteiro mesmo, né? De um canteiro de obra, como a gente vê na nossa cidade, né? Que é um grupo de pessoas ali e que cada ser daquele ali tem uma história, né? Principalmente aqui em São Paulo, que tem tem essa descendência, né? A maioria dessas pessoas que trabalham nesse subemprego, né? Nesse terceiro setor, sei lá, quarto setor que seja, são descendentes de nordestinos ou nordestinos, né? A maioria deles aqui, porque eu também tive que fazer uma pesquisa de campo, né? Para entender como é que funciona um canteiro de obra, porque a gente vê essas figuras muito como seres invisíveis, né? É muito interessante isso, você observar, quer dizer, não observar, porque ninguém observa, né? Quando você vê um canteiro de obra, as pessoas passam e, né, nem se dão conta que ali são pessoas que estão trabalhando para um bem comum, né? Para um bem para todos ali, né? Estão consertando, estão, enfim, né? É uma coisa muito interessante. E toda aquela composição, estrutura que se dá naquele momento, se você reparar, pelo menos para mim, né, quando eu parei e comecei a dar o zoom, né, nessa expressão, né, cotidiana do canteiro de obra, eu comecei a ver ali um teatro. Me veio logo na cabeça assim, sabe? Eu disse, cara, isso ali é uma cena para mim, é um teatro isso aí, sabe? Você delimitar ali um espaço, né? Primeiro que tem essa questão, essa conexão direta com o espaço, com o ambiente, né? É incrível como, como isso é rico, né? É incrível como é rico essa conexão com o espaço e as diferentes formas de percepção, sabe? E ali eu via, né, um núcleo artístico. Então eu fui me aproximando. Primeiro eu fui vendo de longe, né, essa cena, esse encontro ali, né? Essas figuras que são esses operários, né, da obra. E aí fui me aproximando, e fui conhecendo, fui entendendo, e ali eu me vi nessa situação, eu me vi nesse quadro, né? Eu me reconheci porque sou nordestino, né? Sou da cultura popular, sou um migrante aqui, né? E são várias questões que a gente passa aqui em São Paulo, né? De preconceito, né? De várias situações que a gente muitas vezes percebe, né? Por mais camuflado que seja, a gente percebe que existe essa coisa da migração nordestina em São Paulo, né? E aí isso me veio uma luz, me veio uma ideia fantástica, assim, de criar um espetáculo em cima desse tema, sabe? Criar um canteiro de obra, eu como operário, né? Ressignificando ali a forma de expressão, trazendo mais para um contexto artístico, né? Onde envolve dança, música, toda a minha construção artística, porque era importante tratar nessa ideia, né? O roteiro do espetáculo, né?
em tudo aquilo que eu venho desenvolvendo e venho adquirindo habilidades, né, como cantar, uma coisa que é recente, não é uma coisa, né, que eu faço desde criança, é uma coisa que que eu descobri adulto, entendeu? A música estava muito presente, mas eu não me considerava músico, né? Eu me considerava um brincante da música, uma pessoa, né, um ritmista, uma pessoa que tivesse ali, né, inteirado com a música, mas não me sentindo músico, né? Não tendo propriedade para, né, para música. Então, esse espetáculo, Canteiro de Obra, ele traz um pouco essa ideia, né? E traz um pouco a possibilidade da dança brasílica estar, né? A dança popular está, ela não necessariamente precisa ser autorreprodutiva, sabe? Né? Autorrepetitivo, né? Uma coisa que você fica só ali repetindo, repetindo, porque, claro, é importante manter a tradição, é importante manter, né, a forma como ela é, entendeu? E sempre dar os nomes aos bois, né? Sempre citar, né, as pessoas que ajudaram, né, que contribuíram para essa construção, para esse rico acervo, né, que para mim não se resume só ao movimento do corpo, mas a tantas outras coisas, a tantas outras perspectivas artísticas, né, de linguagem mesmo. Você vê na cultura popular uma coisa que é muito natural, que é essa conexão com a música, com a dramaturgia, né, com a produção, com criar, com o improviso, né, sabe? É muito interessante com a literatura, com a culinária, né? Muitos grupos de tradição sempre estão ali, né? Agregando, sabe? Todo esse saber, né? Todo esse conhecimento por várias formas, né? De expressão artística, sabe? Então, eu acho que esse espetáculo ele resume um pouco isso, Vidal, um pouco essa minha construção quanto artista, sabe? Né? Enquanto linguagem, né? E tô nesse processo, não é uma coisa, não é um processo que eu considero ainda, né, que se esgotou, sabe? Ele ainda está super arejado assim, né? Tá bem, sabe? Ventilado, né? Fragmentado, é uma coisa que eu vou aos poucos entendendo alguns caminhos, né? Porque tudo também isso é um processo, isso não é algo que a gente aprende e entende, né, da noite para o dia, sabe? São coisas que a gente vai entendendo ao longo do processo. E é isso, né? É isso. Eu acho que a minha expressão ela parte muito desse olhar, muito dessa ideia, sabe? Né? De habilidades mesmo, de construção de habilidades, de entendimento com a dança, de entendimento com a música, e como se trabalhar com isso, né? Como juntar como dialogar essas linguagens, né? E que isso, né, fortaleça, sabe? E aí é isso. Então hoje eu me vejo muito no campo aqui em São Paulo, né? Não dividido, eu não vejo dividido porque eu sou muito mais conhecido aqui em São Paulo na área da dança do que da música, entendeu? Eu sou muito mais assim, né? Envolvido em projetos, em trabalhos, né? Muito mais ligado à dança, né? E muito interessante isso, porque quando eu cheguei em São Paulo, aí eu vou voltar um pouquinho para aquela pergunta anterior que você fez. Quando cheguei em São Paulo, eu vim com a ideia de trabalhar com música, né? Muito interessante. A gente foi para Blumenau com balé e com aquele festival de folclore lá, né? Com forró-bodó, balé, enfim. E aí a gente aproveitou essa carona, né? Que ia vir passar em São Paulo, porque era tradição, né? Toda vez que manhinha e painho vinham para aqui para o sul, eles passavam em São Paulo para ver meu irmão, Ângelo e tal. E aí a gente veio, eu, Beto Madureira, que vocês conhecem, meu outro irmão também, e mais um colega, um amigo nosso, né?
que é o Tiago Preda. E aí a gente veio na ideia de trabalhar com música, porque eu vivia em bares, eu vivia na soparia, né? Então encontrava com a galera do Nação Zumbi, do Mestre Ambrósio, galera, enfim, de vários grupos, né? De várias bandas, né? Da época aí, que Chico Sainz, encontrava muito com Roger ali, né? E aí sempre conversava e a galera sempre jogava essa ideia: rapaz, tu precisa ir para São Paulo, tu precisa ir para São Paulo, entendeu? Tu tem que ir porque tu tem um trabalho bacana, assim, entendeu? Eu estava também trabalhando com música, começando aí em São Paulo, em Recife, né? Trabalhando com música, né? A partir do Brasílica Música e Dança, que foi um puta de um laboratório assim, né, musical para a gente incrível, assim, partindo da ideia do da questão percussiva, né, porque não era bem música, né, quer dizer, era mais batuque, era mais percussão, mas que para mim ali foi um estágio, né, o Brasílica Música e Dança foi um momento que abriu assim, né, que porra, é legal isso aqui, olha, trabalhar, né, entender a musicalidade, porque isso era uma coisa que eu via muito dentro do balé, né, Valmir, Valmir Chagas, né, Antúlio, todo mundo dizia que, cara, para aprender a dançar tem que aprender música, tem que aprender a tocar um instrumento que seja, sabe? Era muito importante que soubesse diferenciar os ritmos, né? O que é maracatu, o que é ciranda, o que é coco, o que é forró, o que é shot, sabe? Entender cada frase, né, musical, que isso facilitaria muito no desenvolvimento rítmico corporal, sabe? Isso era muito importante. Então eu via direto isso, essa coisa. E aí o Brasílica Música e Dança foi Deca, essa primeira experiência. Diga aí, Vidal. eu acho que alguém pediu para falar. Opa, Eu. rapaz, eu Quero falo falar. demais, vice. E olha que eu nem ainda estou aqui chegando em São Paulo, Eu acho que alguém pediu para falar aí. Betânia. Eu. Quem não estiver falando, desliga o microfone para ver se fica melhor. Então, aproveitando a deixa que Deca está falando aí em relação a essa questão do Brasílica Música e Dança, né? Eu queria primeiro fazer uma colocação, né, que para mim foi o melhor tempo da dança que eu tive no balé, porque ele fez essa mesclagem realmente entre a questão da música, do ritmo, né, e da dança. E foi uma experiência ímpar, porque é como se quando você escutasse aquelas batidas, né, do maracatu e você fosse fazer os movimentos, é uma sensação muito ímpar, né? Como se a alma ela dançasse com muito mais alegria, com muito mais energia, é uma coisa assim muito contagiante. E aí eu me lembro muito bem nessa passagem lá do Balé Brasílica na época, né, que Deca estava comandando, em que era ritmo e dança junto, né? E a gente realmente foi um processo assim de muito crescimento para mim, de muita alegria. E aí eu queria perguntar o seguinte, depois que você foi para São Paulo, foi logo depois, eu acho que dessa questão do Brasílica, eu me lembro que logo em seguida você foi para São Paulo, se você deu continuidade a esse projeto, a esse trabalho de fazer essa mesclagem, né? Desse laboratório de música e dança, se ele perpetuou dentro de alguns projetos seus aí em São Paulo. Era isso. Um beijo no coração. Saudade. Que maravilha, Betânia. Foi demais. Foi uma experiência. Brasílica Música e Dança foi incrível, porque assim, ali foi né, eu costumo chamar aquele processo de laboratório Brasílica, sabe? Ali foi onde, né, eu pude experimentar assim, né, trabalhando com jovens, muitos jovens, tinha até criança, Aline Barros, era uma criança fazendo parte ali daquele contexto, né? Vocês lembram da Aline, né? E pessoas bem mais maduras, né? Tinha aquele menino lá do Daruê Malungo, o Caju,
né? Então tinha pessoas assim, né, cara? E foi então para mim foi um puta de um laboratório assim, né? E é isso, de trazer. Eu lembro que a gente experimentava, tanto as pessoas que tocavam, elas também tinham que fazer dança. E as pessoas que dançavam também tinham que fazer percussão. Vocês lembram disso, né? Você lembra, né, Betânia? Total, velho. Aprendi a É, tocar maracatu, doido. Foi muito é. massa. Era, porque Eu era toquei alfaia, toquei alfaia. Toquei alfaia. exatamente, porque era um processo muito importante ali para aqueles jovens, naquele processo de formação, né? De entendimento, né? Dos ritmos, dos temas populares, né? Então, cara, ali, sabe, foi incrível. E aquela base, com certeza, ela foi o trampolim, né? Para eu entrar de cabeça nesse universo da música, né? Sempre sempre mais pro lado da percussão, né? Nunca fui de tocar instrumento harmônico, quer dizer, eu tenho, né, eu venho aí tentando aprender tudo mais, mas eu vejo que tenho mais dificuldade. Então o batuque para mim né, ele mexe mais, sabe? É algo que e aí, claro, depois do Brasília Música e Dança, aí veio esse grupo que a gente chamou de era como era, meu Deus, era um banda groove, porque tinha um batuque, né? E aí a gente veio com esse trabalho do Banda Groove para São Paulo, né? Com essa ideia de muita gente vai para São Paulo, vem para São Paulo, lá tá o Nação Zumbi, vocês podem ficar lá na casa da galera, enfim, sabe? Aquela coisa, né? Bem de brodagem mesmo, mas que tudo isso era uma fantasia, na verdade, né? Tudo isso era uma ideia, assim. E aí a gente veio com isso, veio com essa ideia de trabalhar com música. Então, durante um ano, mais ou menos, a gente vinha tentando. E aí a dança sempre me chamando, né? Cheguei aqui em São Paulo, meu irmão Ângelo, né, tinha uma escola chamada Música e Dança aqui, Ângelo Madureira, e aí ele, né, já me convidou para dar aula lá na escola, entendeu? E aí também outros contatos que ele tinha e de trabalhos que ele não poderia fazer no momento, então ele indicava a gente precisando muito trabalhar, né? A gente estava aqui no momento, foi bem difícil esse primeiro momento aqui, assim, quer dizer, esse primeiro não, né? Em alguns momentos, porque né, a vida naturalmente ela oscila muito, né? Então foi bem complicado assim, né? Os três primeiros anos nossos aqui em São Paulo, assim, foi muita ralação, né? Muito trabalho, assim, sabe? Tive que trabalhar em loja, trabalhei na Adidas aqui, fiquei 9 meses trabalhando numa loja aqui da Adidas, coisas que eu nunca imaginava que eu ia fazer na vida, sabe? Coisas que eu, né? Trabalhei como garçom em bares, em buffets, sabe? É, nossa, fiz várias coisas aqui, cara, assim, coisas que eu não imaginava que eu tivesse que um dia, né, ir trabalhar num bar e ter que lavar banheiro e ter que, sabe, coisa totalmente fora, surreal, assim, né, uma coisa bem diferente da minha vida, assim, do que eu vinha fazendo, mas a necessidade... Mudasse muito. Porra, foi a escola da vida, Vice Vidal. Aqui eu realmente eu que fugi pra caralho assim do quartel militar, né? Que a gente também segue uma tradição militar na família do meu avô, Paulo Ferreira, né? Que era militar e aí eu disse não, quero nunca, né? Mas não teve jeito, rapaz. A militância, né? O militarismo, a militância não, o militarismo veio na vida aqui. Então teve que, né, velho? Né? Eu tinha sempre um privilégio, né, em casa, na casa de pai e mãe, aqueles privilégios. Sempre tem as meninas que trabalhavam lá em casa, que ajudavam, fazia almoço, arrumava a cama, lavava nossa roupa, aquela coisa, né? Então, sempre muito confortável essa vidinha. Então, a gente vem para São Paulo e nada disso existe, né? Nada disso. A gente tem que fazer tudo, né, cara? Inclusive trabalhar para comer. Então, foi um momento assim, sabe, de muito aprendizado, né?
uma experiência assim muito importante para a vida e para a construção como ser mesmo, né? Para entender, né? Que momentos difíceis faz parte, né? E como isso também ajuda a incentiva, né? Isso eu nunca me deixei cair, né? Nunca me deixei, sabe? Porque, né? A gente sempre passa por momentos muito difíceis, mas sabe, são fases, são momentos que passam, são passageiros e depois a gente tá bem de novo, depois a gente tá, né? Enfim, no equilíbrio, sabe? Então, cara, assim, hoje eu me vejo, né, muito forte assim, né, no meu trabalho, na minha expressão artística, na minha construção, a música e a dança, né? Então eu tento ali dentro de um show de música, mas está sempre presente a dança ali, né? Não tem como, sabe, separar. E uma coisa que também aqui em São Paulo para mim foi muito estranho, né? Ver que as linguagens elas são muito separadas, né? Então as linguagens artísticas, música é música, dança é dança, né? Literatura é literatura, sabe? Coisas que são bem, né? Cada um tem sua caixinha, sabe? E a gente que vem desse universo da cultura popular sabe que tudo está conectado, tudo está interligado ali, né? Tudo faz parte do mesmo contexto. E aí é muito difícil trabalhar, porque pense, vejam só que interessante, né? Existe um programa aqui, um projeto, na verdade, um edital chamado Fomento à Dança de São Paulo, né? E aí, durante 10 anos, eu vinha me inscrevendo nesse projeto do Fomento à Dança e não era contemplado, não era aprovado, né, o projeto. Nunca era. Então, nas devolutivas, eu sempre ia questionando, né, por que eles não aprovavam projetos de outras estéticas, de outros estilos, né? Porque a dança contemporânea é muito forte aqui em São Paulo, né? Vocês sabem, acredito que todos devem saber disso, que a dança contemporânea ela domina, assim, né? E isso mudou bastante, né? Mas as danças populares, danças de matrizes africanas, danças urbanas, né? Essas danças vamos chamar de periféricas, né? Vamos dizer assim, marginalizadas, né? Querendo ou não, tem um certo contexto nesse sentido, mas isso também gera uma outra discussão, né? É uma outra discussão isso aqui, né? Mas não queria falar sobre isso. Mas, enfim, então, nesse contexto do edital, a gente sempre tinha dificuldade de ser aprovado. E uma das coisas que eu ouvia muito nas devolutivas é se a gente era um projeto de música ou de dança. Porque eu sempre criei meus espetáculos primeiro me baseando pela música. Então, antes de criar um espetáculo, né, tinha uma ideia de falar sobre sobre natureza, né? Então, pô, natureza, eu quero falar sobre esse tema, eu quero, sabe, me debruçar nessa ideia. Naturalmente, antes de vir a dança, a coreografia, né, o elenco, já vinha as músicas. Para mim, já, né, o processo de construção se dava muito, né, como uma forma preliminar, era música. Então, eu pensava já o quê? Pô, quero uma música assim, quero com instrumentos assim, quero com ritmo assim, quero que ela tenha uma dinâmica de tal, quero um tempo dela desse, sabe? Começava a construir, né, essa materialidade musical, entendeu? E aí, a partir dessa composição, dessa materialidade, né, eu começava a pensar na cena, começava a pensar e construir, né, a coreografia, o gestual, a interpretação, entendeu? A interação com os materiais, se é que tem ou não tem material, cenário, aí vai, né? A coisa vai se expandindo, né?
E aí sempre vinha essa questão, sabe? De se a gente era música ou dança, porque para a gente tudo está interligado, né? Tudo está muito conectado, né? A música e a dança. Eu sempre pensei em criar espetáculos ao vivo. Eu gosto de espetáculos com música ao vivo, sabe? Para mim, música mecânica, sei lá, me incomoda um pouco, sei lá, não, eu acho estranho, assim, sabe? Não é que seja estranho, não é que, né? Mas é um pouco que eu quanto músico, né? Que hoje eu me considero músico, eu via que, pô, né? Se eu consigo fazer isso, então por que não, né? Colocar um trio, um quarteto, um grupo de músicos, né? Ou eu mesmo ali tocando, fazendo o espetáculo, sabe? E aí, isso durante 10 anos a gente vinha nessa discussão, enfim, tudo mais. E aí, quando eu passei a tirar, né, o termo da música como presente dentro do projeto e enaltecendo muito mais a questão da dança, do movimento do corpo, foi que isso começou a possibilitar uma aprovação do projeto. E aí, em 2015, depois de 5 anos, de vários processos, a gente conseguiu ser aprovado nessa lei de fomento, né, que é onde a gente fez o nosso, né, o mais recente, não vou dizer o último, porque estamos aí criando, né, estamos em processo de criação, acabamos de escrever mais um fomento agora, semana passada, inclusive, né, de um projeto, de um espetáculo, né, de um processo também de pesquisa sobre a linguagem brasílica, porque nesse espetáculo que a gente chama de extemporâneo, né, isso também foi até uma provocação, assim, de uma certa forma, né, com relação a essa questão do contemporâneo, da contemporaneidade aqui, né, da cidade, o quanto isso domina, o quanto isso é dominante, né, aqui em São Paulo, né. E aí a gente ter conseguido entrar dentro desse projeto, nesse contexto todo que eu mencionei aqui, para a gente foi um momento assim muito especial, muito importante, entendeu? E aí a gente batizamos o nome do espetáculo de Extemporâneo, né? Mas também tem uma relação muito importante no conteúdo da cena, do espetáculo, do roteiro, né? Que extemporâneo, primeiro, é fora do tempo, é tudo que não tem tempo certo, né? E a nossa a cultura popular, ela é um pouco isso, ela é extemporânea, né? Além de ser contemporânea, ela também se dá nesse ambiente do extemporâneo, do fora do tempo, né? Ela é passado, presente e futuro. Não tem como a gente não entender a cultura popular fora desse contexto, né? Porque ela é isso, ela é passado, né? Onde é toda a base, ela é presente porque ela está em processo e ela é futuro porque existe caminhos para isso. Existem caminhos, existem possibilidades, né? Que não só da repetição, de não só da reprodução, mas caminhos diversos. Aí cada um dentro, né, da sua experiência, né, da sua construção, é que vai criar isso. E aí o extemporâneo é isso. E dentro desse contexto cênico, a gente criou um espetáculo que se baseava através de cartas, como se fosse um jogo de tarô. Então, cada pessoa, eram 7 participantes, né? O elenco eram 7 pessoas, cada pessoa tinha que propor um tema importante na sua vida, algo que, né, muito significativo na sua vida, né? Então cada participante, né? Então um criou sobre a criança, a relação do bailarino, dessa bailarina, né? A Lucimeire com a criança. Então ela é professora, né? Professora de criança, enfim, né? E ela tem uma relação muito forte com isso, uma experiência muito interessante sobre esse contexto, né? Dessa relação com as crianças. Ela tem 2 sobrinhos que ela considera filho dela, enfim. Então, para ela, esse tema, a criança, ela, né, era muito significativo. Então, ela construiu, a partir da metodologia brasílica, a partir do conceito estético, artístico, pedagógico do Brasílica, ela construiu uma cena
que simbolizava, né, e que simboliza, na verdade, essa ideia da criança, né? Eu escolhi a relação do mestre, porque para mim o mestre para mim sempre foi uma referência muito importante na minha vida, né? Então tem meu pai como mestre, tem meus tios como mestre, tem os mestres que são mestres, né, da cultura popular, né? Mestre Nascimento do Passo, mestre Walter do Maracatu, Estrela Brilhante, né? Mestre Bernardino José do Maracatu Nação Pernambuco, mestre Meia-Noite do Daruê Malungo, mestre Vilma Carijós, sabe? Tantos mestres que eu tive a oportunidade né, de me conectar, de ter a oportunidade de experienciar e vivenciar ali, né? Um olhar muito interessante, né? E muito importante para essa minha construção, tá entendendo? Então, o espetáculo se deu muito nisso. E aí o espetáculo ele não tinha começo, assim, ele não tinha, não que ele não tinha começo, meio e fim, ele tinha, mas ele não tinha uma ordem fechada, né? Então, a cada espetáculo, o público escolhia a ordem da carta. Então, a gente colocava as cartas no palco e antes de começar o espetáculo, as pessoas iam lá, eram convidadas a escolher uma carta para escolher a ordem do espetáculo. Então, isso já era interessante, porque já tinham, dentro desse contexto, já era bem interessante, porque já tinha uma interação com o público. O público ele não só iria lá para o espetáculo para sentar e assistir o nosso espetáculo, de uma forma muito comum, mas ele também ia se sentir participante desse espetáculo. Isso era uma coisa que a gente queria muito, que eu queria muito trazer para essa obra, sabe? Que era com que o público participasse, não de uma forma direta, né, dançando, participando, mas de uma forma que ele ajudasse a construir esse trabalho, né? E para a gente era um grande desafio isso, né? Como fazer um espetáculo que cada espetáculo ele é um roteiro diferente, ele é uma ordem diferente. Né? Como é que a gente vai criar uma dinâmica dessa de um espetáculo com esse conceito, com essa prática, tá entendendo? Isso era muito complicado. E aí veio essa ideia das cartas, né? E cada carta simbolizava esse tema que cada um escolhia. Então teve o tema do mestre, o tema da criança, teve o tema da morte, teve o tema do caranguejo, né, que são mudanças da vida, né, que são transformações que você tem na vida. Tinha que mais? Da loucura, né, que teve uma participante que passou por um processo que ela quase enlouqueceu na vida por várias questões, e isso para ela era muito presente, era uma questão, né, que vinha e voltava, assim, sabe, essa coisa da loucura, do caos, da doideira que é a vida, que muitas vezes você se torna um robô, né? Você já não é você mesmo, você se torna muito mecânico, né? Tudo você faz de forma programática, sabe? Muito sistemática. E aí você perde a verdadeira essência da vida, né? Então, essa menina, essa participante tinha muito essa questão. Enfim, então foi incrível, né, foi uma experiência, uma construção que eu posso chamar de coletiva, né? Porque isso também foi uma outra quebra assim na minha vida, né? Eu sempre fiz meus trabalhos eu como um diretor, como um criador, como um, né, provocador, sabe? Sempre muito nesse lugar, né, de estar ali, né, dirigindo, né, trilhando o percurso, né? E nesse espetáculo a gente pôde fazer diferente, assim, a gente pôde se misturar mais, poder trocar, sabe? Eu ficar muito mais no lugar da escuta, sabe? Muito mais no lugar da resposta do que da pergunta, sabe? Né? Então isso foi um processo para mim também, né? Porque eu tinha muita inquietação sobre essas questões, né? Como lidar com isso? Como eu, né, como criador, como idealizador do projeto, né, ter que abrir mão dessa posição, assim, sabe, de, né,
de estar sempre ali como um ponto de referência, né, para as pessoas. E isso para mim foi muito, assim, foi um processo, né, porque vinham muitas ideias e eu sempre vinha querendo retruncar as ideias, sabe? Estava sempre muito nessa questão, assim, querendo, né, sobrepor, né? E isso para mim era uma dificuldade tremenda, assim, né? E nesse processo a gente conseguiu equilibrar essas coisas, né? Da escuta, de ouvir, de entender o que é que cada um está entendendo do seu processo, cada um está entendendo, né? Desculpa, do conjunto, do coletivo, né? Então isso foi muito bom. E aí nesse projeto que a gente escreveu agora, a gente quer fazer o caminho inverso disso, né? A gente quer fazer a partir de uma construção da experiência vivida no momento. E não, a gente não quer ensaiar um espetáculo, a gente não quer, sabe, construir um espetáculo a partir, né, de um processo, vamos dizer, um processo que é comum, um processo que é, né, natural. Oi, Clarinha. Oi, desculpa estar incomodando agora. É só para avisar que a gente só tem mais 5 minutinhos para poder encerrar essa reunião. Tá bem tu, Clarinha? E a gente nem dançou ainda, ó. Ô, Deca. Vou fechar. Já que você... Por que é tão assim agora? Já que Clarinha tirou o nosso papo, não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas aí a gente podia encerrar isso com esse seu pandeiro mágico aí, né? Concordo. Bora, Deca. Toca alguma coisa aí. Pra matar a saudade. Então, gente, Vamos dançar um pouquinho. Puxa o coco que a gente dança. Você puxa o coco e a gente dança. Maravilha. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Tá? Muito importante, muito, muito bom esse encontro aqui nosso. Espero que esse seja o primeiro de muitos aí, que a gente possa se encontrar, trocar, dançar, entendeu? Acho que a gente entendeu um pouco esse percurso, né? Do meu trabalho. Acho que tem muito mais coisas que a gente poderia estar falando. O tempo é... Mas acredito que haverá outros encontros e aí a gente vai vamos conversando, vamos nos interagindo aí, tá bom, gente? Nossa, Deca. Vai tocar não, Muito bom lhe ouvir. Um beijo. Valeu, Deca. Um abração, velho. Sucesso aí. Um grande beijo para vocês. Sucesso. Você sabe que tem nossa admiração. Vamos embora, terminar dançando, Deca. Olha o coco, olha o coco, olha o coco. Ei! Eu acredito, sim, eu acredito, sim, eu acredito, sim, eu acredito, sim, eu acredito na folia do meu povo brasileiro, eu acredito na folia desse povo manigueiro, eu acredito na folia desse povo brasileiro, eu acredito na levada das abelhas, no rebola da morinha, no swing do pandeiro, eu acredito na loucura do samba da minha terra, do forró, de Monteiro, eu acredito no martelo alagoano, trevo pernambucano, a rede que balança a sombra da umburana, o som do maracatu e do amor de Bahia, eu acredito, sim, eu acredito, sim, eu acredito, sim, eu acredito, sim, Maravilha! Muito bom, gente. Pessoal, muito obrigado, viu? Mais uma vez, reitero aí. E... Parabéns, Deca. Obrigada. Valeu, foi massa. Obrigado. Valeu. Massa, obrigada, Prazer obrigada. por ver. E é Beijo isso. no coração. Um grande beijo para vocês.
Valeu.